Seja muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou Guilherme e junto com o André Bontempo tomo conta desse canal, né, canal de entrevistas. E no dia de hoje, né, vamos conversar com um assunto bastante sério, né, que é a retirada do sindicato dos metroviários de São Paulo, né, um ataque contra a categoria que o governo Dória vinha implementando. E eu estou aqui com o Altino, né, o dirigente conhecido da categoria, né, para a gente trocar essa ideia. Primeiramente, Altino, por favor, se apresente. Tá bem. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade. Eu sou Altino, sou um dos coordenadores, nós temos 3 coordenadores, eu sou um dos coordenadores do Sindicato Metroviário de São Paulo, sou da CSP com Lutas também, e estamos aí no meio da campanha salarial, ainda não resolvida. Fizemos uma greve de um dia, já há umas 2 semanas, e ainda está no imbróglio. Ganhamos no TRT, mas nós estamos na batalha aí e lutando também contra esse ataque à sede do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Altino, eu quero que você primeiramente explique para o ouvinte, né, do canal o que está acontecendo com o Sindicato dos Metroviários. Então, o nosso sindicato, há mais de 27 anos, fica lá em Tatuapé. Na verdade, foi um combinado naquele período, eu não estava aqui, mas foi um combinado, e é um contrato de uso do terreno do Estado, que aqui se usa como comodato, e depois usou também outros termos. E sempre ia renovando, e um tempo longo. Ultimamente, que a empresa e o governo do Estado vem tentando reduzir o tempo, no caso, agora o último foi 1 ano. E, em teoria, o nosso contrato termina em outubro. E eles, um dia antes da primeira negociação da campanha salarial, mandaram uma carta para o sindicato dizendo que tinha um prazo de 60 dias para devolver, ou seja, inclusive antes de outubro. Claramente, um ataque contra o sindicato, uma ideia antissindical. Inclusive, agora, na campanha salarial, o Tribunal Regional do Trabalho, depois da nossa greve, deu índice de 7,79%, mas ainda não está valendo. Então, estamos esperando sair o acordo para ver se conclui. E o que acontece? O governo do Estado, inclusive, cortou a mensalidade, ou seja, as pessoas são sócios do sindicato, concordam em contribuir mensalmente para o sindicato, eles cortaram também. Ou seja, eles estão tentando atacar o sindicato de todo jeito, através das finanças do sindicato, que é a categoria que contribui, mas também através da sede do sindicato. E não faz o menor sentido isso. Tem uma pressão das empresas construtoras, uma especulação imobiliária na região. O terreno foi vendido bem abaixo do preço, eles fizeram um leilão que venderam por 14 milhões e 400 mil, mas aquele terreno, naquela área de Tatuapé, que fica na esquina da frente da Radioleste, o pessoal fala que custa 19 a 20 milhões só o terreno, fora o prédio do sindicato que a gente construiu com o dinheiro do trabalhador. Então é isso, o metrô tem mais de 300 terrenos que eles falam que querem vender, mas obviamente eles tinham um grande interesse em vender especificamente esse para tentar atacar a categoria e a disposição de luta. Nós vamos resistir e, além de resistir, o que nós estamos dizendo é o seguinte: com sede ou sem sede, a luta vai continuar, não vai ser isso que vai nos intimidar, não. Sim, Altino, você falou dos contribuintes do sindicato contribuírem, né, financeiramente, né? Isso tá de forma, né, voluntária ou obrigatória com o imposto sindical? Nós de forma voluntária, e nós somos uma das categorias. Inclusive, quando eu fui presidente de outra gestão, nós fizemos um debate com a categoria e devolvemos o imposto sindical que existia na época. Certo? Agora já não tem mais, mas na época nós já tínhamos cortado. Inclusive, como o imposto sindical não ia só para o sindicato, ia para o sindicato, ia para a federação, ia para a confederação, ia para o governo. Então, a parte que ia para o sindicato, a gente fez um acordo com a empresa e a gente devolvia para os funcionários da empresa. Por quê? Porque a gente não queria nenhuma imposição legal. A gente quer que o trabalhador decida de forma coletiva em assembleia aquilo que ele quer contribuir para o sindicato, jamais de forma imposta por lei, porque, infelizmente, muitos sindicatos viviam dessa imposição. Tanto é que havia uma fábrica de sindicatos pelo país, tem muita gente sem fazer trabalho nenhum de verdade, sem representar a categoria de verdade, mas ganhava dinheiro só pelo imposto sindical. Ainda tem outras malandragens dentro do movimento sindical, mas a nossa linha é que o sócio e aqui o cara da categoria contribua porque ele entende que é importante o sindicato, jamais por uma obrigação. Tem o sentido inverso também, por exemplo, linha 4, linha 5,
que agora está privatizada, a gente tenta associar, nós estamos tentando associar de outras formas, porque a empresa, que são setores privados, tentam punir aquilo que se associa ao sindicato. Então, por um lado, a gente quer que seja livre, mas, por outro lado, também há a pressão da empresa. No caso da empresa estatal Metrô, não tem esse ataque tão virulento como tem no setor privado. Sim, e o governo não ofereceu nenhuma contraproposta de tipo de da sede ser em outro lugar, né, na cidade, ou nem isso aconteceu? Não, até agora não aconteceu. Primeiro que a gente gostaria de manter a sede no mesmo lugar, porque a gente construiu um prédio, não sei se você conhece lá, mas tem uma quadra, tem o primeiro andar, o segundo andar, foi construído com apoio técnico dos engenheiros, dos arquitetos, dos funcionários do metrô. A gente fez, na época, a turma fez campanha, fez rifa, fez de tudo para ir construindo aos poucos a sede do sindicato. Então, nós consideramos que é um patrimônio nosso. E, além de nós entendemos que já é um patrimônio mesmo do governo sindical. Então, vários processos que ocorreram, inclusive pela redemocratização do país contra a ditadura militar do período, nós fomos palco de diversas manifestações, desde o Passe Livre, desde o Movimento Sem Teto, Sem Terra, desde várias organizações, entidades de todo tipo, às vezes que nem sempre a gente concorda, mas a gente tentou ser o mais plural possível. A sede do sindicato foi palco de muitos movimentos, inclusive também de mobilizações artísticas. Então, a gente entende que é um sindicato dos metroviários, mas que expandiu. Ele é uma entidade que serviu de palco para vários movimentos. Então, é muito mais amplo do que o próprio sindicato dos metroviários. Sim, e o que o sindicato vem fazendo para tentar reverter essa situação? Então, nós entramos com 2 processos, nós perdemos as liminares, nós vamos entrar agora com outras argumentações jurídicas, vamos tentar fazer uma campanha em cima do governo do Estado para que respeite a categoria metroviária, não faça esse ataque, na nossa opinião, um ataque antissindical, mas também um ataque antidemocrático. O governo Dória é que está fazendo essa medida, não havia nenhuma necessidade disso. Por exemplo, a empresa disse que precisa de recursos para sustentar a empresa Metrô. O custo que eles estão dizendo que vão receber dessa empresa foi 14 milhões e 400 mil. Para você ter uma ideia, só dessas pessoas que estão na empresa sem concurso público, que o governo do estado pôs, que chama de adnutos, por ano eles custam 300 milhões, essa turma, que não, entrou sem concurso, não fazem, na nossa opinião, nada. Então, por exemplo, só isso você poderia economizar 300 milhões. Então, se quiser economizar dinheiro do Estado, tem várias formas de economizar, mas não essa. E segundo, o transporte, na nossa opinião, é prioridade. Nós gostaríamos, sim, de ver as contas da empresa. A gente gostaria, sim, que cada contrato que tem dentro do metrô fosse avaliado, e, na nossa opinião, tem várias coisas obscuras nesse processo de contratos aí. Então, se é para a gente entrar no jogo daquilo que é gasto de forma irregular, indevida, de forma que não é bom para a sociedade, nós temos maior interesse, porque nós achamos que tem muitos erros na empresa estatal. Então, e a gente acha também que, independente disso, o governo do estado deveria investir no transporte público de conjunto. Isso significa fortalecer os funcionários, significa aumentar o quadro, aumentar a linha de metrôs e baixar a tarifa. Então, precisa de investimento. E quem tem que pagar essa conta são, obviamente, os grandes empresários, que são os maiores beneficiários. E não precisava de jeito nenhum atacar a categoria metroviária, que esse é o grande intuito do governo, infelizmente, nesse momento. Sim, e você falou desses contratos, né? Desde que eu conheço o metrô de São Paulo, assim, de uma maneira mais consciente, eu sei que o metrô tá cheio envolvido com falcatrua, né? De empresa privada, a gente teve o caso do trem-salão e tudo mais, né? Eu queria que você contasse um pouco, né? Que acho que seria importante também sentar nessa discussão, essas irregularidades, né, como que funciona o alto, né, do grande escalão, não dos funcionários que são trabalhadores, mas o alto escalão do metrô. Também queria que você jogasse isso a lenha na fogueira. Sim, sim. Primeiro, o seguinte, esse nome aí em latim, ad nutums, que a gente foi aprendendo com o tempo na categoria, porque é isso, é uma malandragem, porque não sei se a molecada nova, a rapaziada nova, talvez não saiba, mas a Constituição de 88 proibiu a entrada nas empresas públicas sem concurso público. Por qual motivo? Porque, na verdade, antes disso, antes da Constituição de 88,
Cada governo que entrava, não só no estado, mas no município, governo federal, a turma trocava boa parte dos funcionários, tipo assim, os meus chegados entram na empresa, então demitia uma turma, entrava outra. E era uma esculhambação, então não criava laço para a empresa e era um cabide de emprego. Então era um tal de demite para cá. Então quando o cara entrava um governante se candidatava, sabia que se elegesse, ele botava uma turma e a turma que estava lá sabia que podia sair. Então, a ideia do concurso público foi para exatamente evitar isso, não ter os cupinchas, os chegadinhos, esse tipo de malandragem que acontece na empresa pública. O que acontece? E depois, isso ocorreu, não foi permitido mais. Só que depois acharam outros mecanismos, não de forma generalizada para cargos menores, mas para os altos dirigentes da empresa, eles acharam um jeito, que isso é esse nomezinho em latim aí, permitiram que o cara, na verdade, burlasse a Constituição. Então, são chamados adnutos, que tem gente que ganha salário mais do que o governador, inclusive. Então, o que acontece? Essas pessoas, do nosso ponto de vista, eles não são úteis para a empresa, eles não produzem. Eles estão lá apenas para fazer eles são representantes da alta direção da empresa, mas que, do ponto de vista mesmo prático, não tem utilidade. Então, na nossa opinião, não precisavam estar lá. Então, todos eles poderiam ser demitidos. E se quisesse pôr alguém para uma função ou outra, pega do próprio corpo, ou seja, pega através dos funcionários que tem da empresa, se quiser promover, tal. Nós achamos que a melhor forma, na verdade, seria os dirigentes da empresa serem eleitos pelos trabalhadores de forma democrática e sem nenhum ganho a mais. E caso não correspondesse à sua função, ele poderia ser tirado a qualquer momento. Então, por exemplo, eu, operador de trem, eu podia ser o presidente da empresa, o diretor da empresa, desde que eu fosse eleito pelos trabalhadores, a comunidade, e fosse acompanhado, inclusive a minha riqueza. Se eu começasse a aumentar a minha riqueza, meus parentes começassem a aumentar por minha culpa, deveria ter um controle. Para quê? Porque tem alguma coisa errada. Você, por exemplo, eu sou operador de trem, comecei a ficar rico, pode ter certeza que tem alguma coisa errada aí. A não ser que eu prove que eu ganhei na Mega Sena, certo? Aliás, lembra daquela historinha, né? Que os caras que ganham na loteria esportiva, os anões lá da época do Congresso, que ganharam um monte de loteria esportiva, e aí foram entrevistar os caras dizendo que o que aconteceu. Eles falaram, é sorte de Deus, na verdade era uma malandragem, não sei se você lembra dessa história, nem isso dá para confiar completamente, certo? Porque, na verdade, eles não ganhavam e compravam quem ganhava e davam... Era uma maneira de lavar o dinheiro. Mas esse é um problema. Então, dos contratos, vou te dar um exemplo. Você é de São Paulo? Não. Eu sou de São José. Não sei se você conhece aqui o metrô. Eu conheço o metrô. Conhece. A linha 1, por exemplo, se você andar na linha 1, ou mesmo na linha... vou dar o exemplo da linha 1, que é o meu costume. Lá tem vários monitores. Uma vez eu falei TV, os técnicos falaram, isso não é TV, rapaz, isso é monitor também. Tem vários monitores na plataforma 1 e plataforma 2, são duas plataformas. Em algumas estações tem vários monitores em cima, inclusive. Esses monitores, por cada plataforma, tem 4. Eles foram comprados há muitos anos atrás. Naquela época, o monitor era caro. Nunca foi usado. Os monitores estão lá pegando pó, nunca foi utilizado. Agora, que raios de engenheiro, diretor de empresa, sei lá quem foi, o brilhante cara que resolveu comprar um monte de monitor, instalou, inclusive a instalação não foi feita pelos Metroviários, foi feita por uma empresa terceirizada, ou seja, ganharam rios de dinheiro para nunca ter ligado um monitor. Então, esse tipo de contrato está errado. Alguém ganhou dinheiro. Agora, útil para a empresa não foi. Então, nós estamos querendo que abra todos os contratos. Na compra de trens, que foi denunciado na época do Ministério Público aqui de São Paulo, que um trem reformado em São Paulo tinha o valor de um trem novinho em Nova York, isso é um escândalo. Então, nós queremos que abram todos os contratos. A gente quer saber que os contratantes, os empresários ou os diretores da empresa, ou seja lá de quem for, a gente tem o controle da riqueza das pessoas, porque se a pessoa não prova como ficou rico, não pode ser que a gente não ache, não duvide que parte da sua riqueza são esses contratos absurdos, ou seja, o cara botar monitor que não serve para nada, ou comprar um trem, reformar um trem e sair mais caro do que um trem novo em Nova York. Então, algo tem errado. Então, o que a gente gostaria? Se queremos levar a sério a discussão dos custos da empresa, nós queremos discutir sim, mas tem que abrir as contas. Nós temos que abrir as contas de quem são os funcionários. Na televisão, o secretário de transporte falou que o salário do metroviário era acima de 9 mil. Ele deve estar contando com o salário do alto escalão, porque não é verdade. No metroviário, virou até piada, que a turma falou, eu quero processar a empresa, que eu quero ganhar esses 9 mil que eu não ganho. Entendeu? Por exemplo, o agente de segurança, agente de estação, por exemplo, ganha 2 mil e pouco. Muitas vezes, dependendo da função, está no primeiro piso. Ou seja, não é verdade isso. O que tem é que tem muito cupincha ganhando salário acima do governador. E para que isso? E se não produz nada?
o cara não é mecânico, não é eletricista, o cara não tem uma função de arquiteto, tem uma função de... tem função de nada. A única função dele é como eu ganhar dinheiro no Estado. Então, esse pessoal podia ser retirado imediatamente. Sim. Altino, eu acho que seria importante a gente, né, tentar fazer um diálogo com a população para saber da gravidade disso, né? E uma das coisas que me chama a atenção, né, que o transporte público, de uma maneira geral, o metrô, também os ônibus, virou um centro de discussão, né, durante essa pandemia, né? Tipo, primeiramente, né, que o pessoal reclama, né, que o transporte público parece que tá tudo lotado, né, a situação tá precária e tudo mais. Então, primeiramente, eu queria que você colocasse como que você enxerga esse cenário do transporte público nesse momento, né? Como que isso atinge a população e tudo mais, e principalmente os trabalhadores. Primeiro é o seguinte, nesse processo de pandemia, agora já tá tão aberto as coisas que fica mais difícil, mas a gente estava pedindo que tivesse um lockdown de verdade, ou seja, que as pessoas pudessem ficar em casa, mas poder ficar em casa precisa de recursos, né? Então, por exemplo, se você tem pelo menos o tal dos R$ 600 para o desempregado, ele poderia ficar em casa. Agora, você não dá nada para a pessoa e diz fica em casa, aí é complicado. E as fábricas, vários outros trabalhos que naquele momento, e ainda hoje, na minha opinião, não seriam essenciais, eles obrigaram as pessoas a se locomoverem. Então, por exemplo, essa obrigação agora de abrir as escolas, ainda no meio da pandemia, o risco da terceira onda, e arriscar a juventude, arriscar os seus familiares, arriscar os professores, eu acho um absurdo. Porque a vacinação, por exemplo, dos professores ainda não foi completa. Os professores... deixa eu até confirmar, abaixo dos 46, né? 47. Abaixo dos 47, por exemplo, ainda não são vacinados e vão ser obrigados a voltar a dar aula. Então, esse é um crime. Você está arriscando os professores, os alunos e seus familiares, que têm avós, têm pais e tudo mais. Então, o que precisava? Primeiro, neste momento, dar uma garantia que as pessoas pudessem ficar em casa. A sociedade pode bancar isso? Pode. Agora, não pode ser que metade do orçamento do país vá para a dívida pública, que está por trás são grandes empresários e banqueiros. Não pode ser que os bancos do Brasil, por exemplo, o Bradesco, tantos bancos, ficam batendo recorde de lucratividade. Não pode ser que o dono da Redditor tenha uma riqueza de $2 bilhões em 2020 e passe para $11,2 bilhões em 2021, ou seja, o cara aumentou a riqueza dele em 565%. Ou seja, os caras enriquecem muito e depois exigem sacrifício da população. Aí, sacrifício como? Não paga o auxílio emergencial de R$ 600 que tinha antes, quer tirar os direitos dos trabalhadores metroviários, ferroviários, motoristas de ônibus, professores, trabalhadores da saúde, ou seja, todos os trabalhadores, fecham empresas, isso não deveria. E o que acontece? Com toda essa situação, o transporte está lotado. Você pega o metrô de São Paulo, continua lotado, no meio da pandemia. E mais, nós estamos ofertando menos trens do que antes da pandemia, e a gente denunciou isso. E por que isso ocorre? É maldade das pessoas do metrô? Não. Qual o problema? Está faltando operador de trem, tem que contratar operador de trem, está faltando operador de trem, além das pessoas que estão de comorbidade. Está faltando gente da manutenção para acelerar o processo de manutenção e conserto dos trens. E está faltando peças. Ou seja, o Estado não investe e na outra ponta dá problema. Então, por exemplo, se o governo do Estado investisse, teria mais transporte, e isso, inevitavelmente, poderia diminuir, por exemplo, a quantidade de pessoas por quilômetro ou por metro quadrado. Tem duas contas que são feitas. Eu digo que é a tal da economia burra. É a mesma coisa que você imaginar que o Estado vai economizar em vacina. Eu não quero gastar em vacina porque custa dinheiro, mas você tem que gastar, porque isso é necessário para, inclusive, desenvolver a economia, senão você vai ficar travado. E gastar no transporte, isso é econômico para o Estado, é econômico para a sociedade, não é um gasto em vão, pelo contrário. O que é em vão é você botar gente sem contrato público, sem concurso público na empresa, ganhar salário de governador. O que é em vão é ficar comprando esses monitores que nunca foram usados. O que é em vão é comprar um trem mais caro do que um trem novinho, reformar um trem por um preço maior do que um trem novinho em Nova York. Essas coisas deveriam ser retiradas. Ou financiar o setor privado na linha 4, linha 5, que recentemente compraram o uso, né, igual dos ônibus, né, eles não são donos de tudo, eles são donos do uso por um período. E a linha 4, linha 5, por exemplo, recentemente, no dia 26 de março, o governo fez um recontrato com eles e deram na casa de mais de R$1 bilhão para isso, é um absurdo, no meio da pandemia. Então, os caras, eu não tenho dinheiro, agora para dar mais de R$1 bilhão para a linha 4, linha 5 no recontrato, eles têm. Não tenho dinheiro, mas para pagar esses caras que sem concurso ganhando salário mais de governador, eles têm. Então,
na verdade, é um governo que, na verdade, beneficia só os de cima. E os trabalhadores, aquilo que interessa para a população, eles não fazem. Sim. Além de você, Altino, eu conversei com outros dirigentes dos sindicatos metroviários, não falando especificamente do tema da retirada da sede, né? Mas também falando da questão do transporte público de modo geral. Eu queria perguntar para você, eu queria perguntar para você, Altino, se as empresas de transporte, né, ganham, né, com a superlotação do transporte público. Sim, com certeza. Então, por exemplo, a gente estava uma vez fazendo um debate do projeto de transporte que a categoria gostaria. E foi com o tempo. Porque, não sei se você assim percebe, mas muitas categorias de trabalhadores de transporte, os sindicatos ligados ao transporte, muitas vezes, sem querer, ou querendo, ou de forma declarada, fazem luta para aumentar a tarifa. E o nosso sindicato é um daqueles poucos sindicatos que agora a gente conseguiu desenvolver para outros sindicatos, principalmente do setor de transporte, uma ideia que nós somos a favor da redução da tarifa, inclusive rumo à tarifa zero. Aí eu me lembro que quando começou o debate na categoria, muita gente falava assim, pô, mas se você é a favor, você é o presidente do sindicato, que eu era presidente do sindicato na época, naquelas manifestações em 2013, que a gente já fazia trabalho pelo passe livre já antes de 2013. Eu me lembro, inclusive, uma das manifestações eu fui detido de forma injusta e irregular, mas fui solto logo em seguida, uma das primeiras manifestações de 2013. Mas o que acontece? O nosso raciocínio é o quê? O que a gente gostaria? Aliás, eu não pergunto só para a categoria, eu pergunto para qualquer um da população. O que você gostaria do transporte? Né? Você gostaria de ter mais metrôs? Então, por exemplo, o metrô de São Paulo podia ser 3 vezes. Nós temos um projeto de 3 a 4 vezes o número de quilômetros de linha do metrô de São Paulo. Nós gostaríamos que ligasse a Campinas, ligasse a São José dos Campos, que ligasse ao Rio de Janeiro, aumentasse a malha metroferroviária do país, nós tivéssemos uma indústria nacional, se possível estatal, para poder produzir. A gente podia até fazer um consórcio com os países da América Latina para desenvolver. Quando você vê a malha metroferroviária do Brasil, por exemplo, é ínfima comparado com a Rússia, comparado com os Estados Unidos, com países do nosso porte, é minúscula. Então, a gente gostaria disso, ampliar a malha. Segundo, se você amplia a malha, se você mora em Itaquera e você vai, por exemplo, para o centro da cidade, ou, vamos supor, você vai lá para a Zona Sul, você, basicamente, hoje, você vai ter que pegar até Sé e de lá tentar achar uma saída. Mas se você tivesse 3, 4, 5 escolhas, tivesse uma malha que cortasse, cruzasse em vários momentos, você teria várias e várias alternativas. Portanto, o número de usuários por metro quadrado ia diminuir, a lotação ia diminuir. Segundo, a gente gostaria que a tarifa fosse muito baixa, não fosse esse preço absurdo que às vezes impede. Tem pessoas que andam a pé na cidade porque simplesmente não tem a menor condição de pagar. Então, a gente gostaria do quê? Uma malha maior, que você poderia ter uma diminuição do número de pessoas por metro quadrado, e a gente gostaria que fosse muito barato ou zero a tarifa. Aí alguém pode perguntar, tá, mas se você aumentar a malha, você vai ter que ter mais funcionário, vai ter que ter mais equipamento. Se você diminuir o número de usuários por metro quadrado, você vai ter um custo maior. E se você baixar a tarifa até a tarifa zero, o custo vai aumentar mais ainda. Quem paga a conta? Isso é verdade. Primeiro, eu estou perguntando o que a gente gostaria. A segunda pergunta é, como é que paga isso? Te digo, quem acorda 4h30 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, quem acorda para quê? Para trabalhar para as empresas. O garoto que vai para a escola, ele vai fazer o quê? Ele vai estudar um dia para trabalhar para as empresas. E o cara que vai para o shopping, ele vai fazer o quê? Ele vai comprar os produtos das empresas. Portanto, o maior beneficiário desse país são as empresas. Portanto, você teria que ter os impostos onde as grandes empresas pagassem mais. Ao não fazer isso, o que acontece no país? Os empresários brasileiros, eles têm uma diferença absurda comparado com a maioria da população. E percentualmente, se você olhar, até o desempregado paga mais imposto que um grande empresário. Por quê? Porque quando o cara é desempregado, mesmo que ele não tenha renda nenhuma, ele não paga imposto de renda oficial na fonte, mas quando ele compra um arroz, ele está pagando um imposto embutido. Comparado com o salário de miserável dele, ele está pagando mais imposto que um rico. Então, no país, na verdade, a gente faz o Robin Hood ao contrário. Você tira dos pobres para dar para os ricos. Essa é a realidade. Então, nosso entendimento é o transporte precisava ser diferente. Não precisava investir em tecnologia, não precisava ter essas multinacionais aqui, aí precisava aumentar a malha, precisava diminuir a lotação e baixar a tarifa. Pode ser feito? Pode. Tira o dinheiro dos grandes empresários. E a gente também deveria ter controle das empresas.
Então, por exemplo, controle dos contratos, controle de quanto ganha cada trabalhador dentro da empresa, se é preciso, se é necessário, se não é necessário. Por que não pode ser um controle da sociedade, da comunidade? Por que tudo isso é secreto? Por que a gente não tem controle, por exemplo, dos seus dirigentes, a sua riqueza, se eles estão enriquecendo de forma ilícita? Tudo isso devia ser visto, e não uma sociedade onde você tira do pobre e depois o cara que enriquece, você não pode ter controle nenhum, porque ele pode ganhar ilicitamente e você não de acordo com a lógica do Estado, enriquecer pode. Agora, se você empobrece, se você diminui seu poder aquisitivo, eles querem ter controle sobre tudo, inclusive sobre suas finanças. Sim, você falou uma questão da malha do metrô, é muito interessante, né? Porque a malha do metrô tá, ao meu ver, acho que ao ver acho que quase todos os trabalhadores que utilizam o metrô de São Paulo, tá muito aquém da cidade, né? E, por exemplo, inclusive teve algumas promessas de algumas linhas, né? Teve a linha, né, da minha que ia passar pela minha querida Cardoso de Almeida, perto da PUC, e até agora nunca viu a cara da, da linha laranja, né? Sim, sim, a linha E 6. a linha 6. Eu queria te perguntar, assim, por que que isso ocorre? Porque acho que seria interessante, né? Porque o buraco é muito mais profundo do que, né, uma disputa de um terreno onde que fica o sindicato dos metroviários. Queria que você explicasse para o ouvinte por que que isso ocorre. Primeiro é o seguinte, os contratos é isso, esse segredo de comercial, isso impede que a comunidade e a sociedade, os especialistas inclusive, até os parlamentares acompanhem a fundo esses detalhes. Por exemplo, obras paradas em São Paulo de metrô continua a rodo. Então tem um tal de monotrilho que sai lá do Morumbi, eu passo, vira e mexe que eu passo lá de vários mecanismos, carros, outros movimentos, você vê aquela obra, todo mundo, tipo assim, é comentário da sociedade, aquele que passa ali na Roberto Marinho, o metrô lá, aquele monotrilho, e parada a obra há anos e anos e anos. Por que fizeram isso? Por que fizeram uma obra que não conclui? O que está por trás disso? Quais são os interesses? Por que você começa uma obra se você acha que não tem condição de concluir? Então, tem vários erros. Para começar, o próprio... Se eu for listar aqui os diversos, por exemplo, monotrilho. Uma vez um repórter me perguntou, você é contra monotrilho? Não, um monotrilho não. O problema é que você primeiro tem que encher a cidade de metrô, que é mais de maior capacidade, e depois você pode pensar um bairro ou outro que tem menos gente, fazer um pequeno monotrilho. Monotrilho é um metrô de menos capacidade. Os caras põem um monotrilho na Zona Leste, que agora está dando um monte de problema, certo? Pela construção que foi feita, na minha opinião, de forma equivocada, e tentar botar um monotrilho numa região extremamente com uma densidade de pessoas gigantesca. Então, são erros que se pagam, como também foi aquele erro do fura-fila do Pita. Lembra do fura-fila do Pita? Então, os caras vão inventando cada vez uma novidade, como se isso fosse um jogo de propaganda. Então, o que deveria ser feito? Pega quem manja do assunto, pega os interessados, pega os especialistas, vamos fazer um plano, por exemplo, na cidade de São Paulo, de mobilidade, que inclui metrô e ferrovia, mas não é só metrô e ferrovia, mas inclui metrô e ferrovia. A gente faz um plano e quem quer que seja o governo vai se aplicar e não fique à mercê de cada governo, entendeu? E o controle sobre as empresas. Nós temos capacidade técnica, por exemplo, vou dar um exemplo. Nós temos capacidade técnica ou não de fazer trens com a tecnologia brasileira, com uma indústria brasileira? Temos. Nós temos indústria de avião, a Embraer, que era estatal até um dia desse, depois foi privatizada, depois tentaram vender para a empresa multinacional americana lá, e depois não deu certo e está aqui. Nós temos capacidade de fazer avião, nós temos capacidade técnica, só com os técnicos da manutenção. Uma vez eu falando com a engenharia, com a rapaziada, eles falaram, nós temos capacidade técnica de fazer metrô, os caras temos. Talvez um pouco de investimento para cá ou para nós temos. A gente poderia encher o país de metrô e ferrovia, se quisesse. Mas não, nós pagamos para algumas multinacionais. E não é só que a gente paga para as multinacionais. Cada contrato de uma multinacional dessa, com o governo do Estado, com não sei quem, infelizmente, pelo grau de corrupção que tem o Estado brasileiro e seus políticos, é impressionante. Então, tudo aqui superfatura. As obras são superfaturadas. Depois, o atraso é vantajoso para as empreiteiras, porque depois elas cobram multa. Vou dar um exemplo. Linha 4, linha 5. Quem está por trás da linha 4, linha 5 hoje, que é o CCR? São empreiteiras por trás da empresa CCR. Quem estava fazendo a obra da linha 4, linha 5? São as mesmas empreiteiras que estão na CCR. Detalhe,
A linha 4 e linha 5, a operadora, CCR, processou o Estado e o Estado pagou no dia 26 de março mais de R$ 1 bilhão. Por quê? Porque as obras estavam atrasadas. Adivinha quem faz as obras? Eles mesmos. Portanto, é como se você contratasse um pintor e o pedreiro, é o mesmo. Aí o pedreiro atrasou a construção do seu muro. Aí o pintor vem, chega lá, eu vou pintar, mas o muro não está pronto, eu quero uma multa. Aí você fala, não, mas era você que ia construir. Não, não me importa. Eu só o seguinte, eu atrasei, eu quero ganhar dinheiro porque eu... Entendeu? Isso é uma esculhambação. Então, deveriam ser processadas essas pessoas. Isso sim é roubar o dinheiro do povo brasileiro, o povo de São Paulo em particular. E agora, se voltar à linha amarela, né, eu queria que você explicasse um pouco mais em relação a isso, né? Porque eu já morei em São Paulo, Altino, né? Hoje eu estou aqui no interior e eu viro e mexo quando eu posso, principalmente quando não está antes da pandemia, eu ia bastante para a cidade de São Paulo, né? E eu vou ser bem sincero, a linha amarela é a pior linha que eu já peguei. E eu sei que é a pior linha que eu já peguei, não por conta dos funcionários, porque os funcionários são funcionários, né, dedicados, né, mas sim por conta, né, da toda a precariedade, né, da linha amarela. E além do mais, eu me espando como que aquele lugar não aconteceu um acidente, né, porque por conta da falta de funcionários que existe naquele lugar. Eu queria que você explicasse um pouco, né, qual que é a lógica da linha amarela. Tá. Primeiro que aconteceram acidentes. Aconteceram vários problemas. Como é privado, muitas vezes a gente só vai saber depois, através dos funcionários, através de algumas denúncias, mas não é que nem a empresa pública, que onde tem um grau, apesar de toda a malandragem, na minha opinião, da direção da empresa, ainda tem um grau de exposição maior. O setor privado, não. Então, por exemplo, eu me lembro uma vez que alagou uma estação e chamaram o metrô estatal para poder salvar com seus equipamentos para tirar a água lá de dentro. Só que foi de graça. Qual empresa privada faz isso? Se fosse o contrário, o metrô estatal tivesse com um problema e pedisse ajuda para o setor privado, eles iam cobrar. Ninguém faz nada de graça. Agora o Estado faz tudo de graça. Nós passamos tecnologia, inclusive, de graça. Então, isso é um crime para o patrimônio. Se você pensar que isso é um patrimônio do povo, então você está dando de graça parte do seu patrimônio. Não, se vai dar, cobra. Até porque esses caras enriqueceram. A linha amarela tem vários problemas. Faltam funcionários, tem várias denúncias. Lá fala que não tem operador de trem, mas tem. É que ele fica lá dentro, ele só não fica na ponta, porque não tem cabine. Então fica um funcionário lá dentro. Teve um período que eles andavam, inclusive a Paisando hoje andam uniformizado. Eles são uma mistura de segurança, operador de trem, atendente público, fazem pequenas manutenções. Na verdade, sobrecarregam os funcionários e isso cria uma situação muito difícil. E, na verdade, o que a gente precisava hoje? A gente precisava ampliar, mas esse dinheiro que você dá de lucro para os empresários, você poderia reverter para a própria sociedade. Eu sempre falo isso. Gente, se a gente vai dar lucro para empresário no setor de transporte, por que esse dinheiro que é dado para o cara enriquecer muito, você não transforma isso em mais metrô? Você não transforma isso em acelerar as obras? Você não transforma isso em melhoria do sistema? Então, a linha 4 e linha 5, para o trabalhador, é uma grande desgraça, porque o trabalhador de lá, na ponta, ganha muito pouco, é sobrecarregado e o risco de ter problemas é grande. E, por outro lado, você vê os empresários enriquecendo e muito. E isso, na minha opinião, está equivocado. Se é para dar dinheiro, dê dinheiro para a sociedade, não vai dar dinheiro para um punhado de empresários. E sim, quanto que o metrô arrecada por ano? Né? Você tem alguma ideia? Olha, eu não estou com os dados aqui, eu posso até depois, porque eu gosto sempre de trabalhar com os dados para poder não errar. Inclusive, os especialistas que entram também no tema da tarifa, que o mesmo cara que entra na linha amarela, às vezes ele faz baldeação e entra na linha 1, linha 2, ou seja, no setor estatal, ou o cara entra no estatal e passa pela linha amarela, tudo baldeação, não paga mais. Essa distribuição da mesma tarifa que o cara paga é de forma também diferente. Então, está dando prioridade para o setor privado. Inclusive, parte dos seus contratos é que eles teriam direito, independente da quantidade de usuários e independente se teve reajuste pela inflação, eles vão ser remunerados de forma diferenciada, ganhando a mais. E já procuramos saber detalhes, teve parlamentares também que estão procurando detalhes, e até hoje ainda há uma coisa que ninguém sabe ao certo. A gente só sabe o seguinte, a remuneração da mesma tarifa, porque como você pega o bilhete único e você paga
e isso depois é distribuído pela CPTM, pelo metrô estatal, pelo setor privado, o setor privado claramente está sendo privilegiado. Agora, o quanto é isso, como é isso, os detalhes, por incrível que pareça, até agora, nem os especialistas sabem direito. Entendi. E pode-se considerar que o plano do Estado de São Paulo é transformar toda a malha metroviária numa linha 4 amarela? Sim, esse é o projeto do governo do Estado. Por quê? Porque o governo do Estado está a serviço destes empresários, entendeu? Vamos dizer assim, é como se você estivesse ajudando seus amigos. Só que são seus amigos empresários. Então, se o cara pode pegar um quinhão do transporte público, eles vão pegar. Tem uma coisa interessante, assim, até por lógica, a gente também faz esse debate bastante dentro do metrô de São Paulo. Se você reparar o Fernando Henrique Cardoso, quando ele foi presidente, ele privatizou todo o setor de trilhos de carga, mas não de carregar pessoas. Todo. E são três empresas que mandam até hoje nesse transporte de carga. Inclusive, não cumpriram aquilo que foi prometido quando compraram, que era expandir a malha, tal. Então, se faz estudos que nós temos menos malha de trilhos no país do que em 1952, por exemplo. O que me parece estranho. Bom, mas aumentou o metrô, tem metrô que tá, mas eles cortaram um monte. Então, você conhece vários interiores aí pelo país afora, mesmo em São Paulo, de antigas estações de trem que já estão desativadas. Então, hoje, por incrível que pareça, nós temos menos quantidade de trilhos do que no passado. E digo passado de 1950, esse período aí. O que acontece? Por que o Fernando Henrique Cardoso fez isso? Porque transportar gente não dá dinheiro. Mesmo com a tarifa cara, a grana que é arrecadada para os empresários não é suficiente. O metrô hoje meio que é um bate-bate. O que ele arrecada é o que ele gasta. Isso é mais ou menos assim já faz um bom tempo. Mas o metrô lança um balanço social onde ele mostra que ele é bastante benéfico para a sociedade. Tem várias explicações para isso. Que, por exemplo, você diminui o número de acidentes, você diminui o número de gastos na rodovia, ao existir o transporte sobre trens. Portanto, isso na outra ponta é econômico. Então, se o Estado botar na ponta do lápis, é preferível gastar em metrô e ferrovia, porque depois ele economiza na frente, tá bem? Mas onde eu quero chegar com essa história toda aqui é que o transporte público, na época do Fernando Cardoso, ele não privatizou o transporte de trilhos para pessoas porque não dava dinheiro. Só teve um metrô que foi privatizado na época, foi o metrô do Rio de Janeiro, que nunca funcionou bem até hoje. E o que acontece? E agora, por que eles estão inventando agora de privatizar esse setor? Porque eles acharam um negócio que já tinha nos ônibus. O Estado financia, entendeu? Se o transporte por si só não gera tanto dinheiro, mas o Estado dando dinheiro, ele financia. Qual o problema? O problema é que o Estado também está com dificuldade de orçamento para ficar dando tanto dinheiro para empresário do transporte. Então, contraditoriamente, a própria crise do Estado está fazendo com que haja uma dificuldade. Apesar que o Estado de São Paulo, no ano passado, teve um superávit de 7,7 bilhões de reais. Né? Sim, frente a tudo isso que a gente está discutindo, né? Quando eu era daqui de São José, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo fazer minha faculdade, né? E em 2009, né? E o preço do metrô de 2009 era menos de R$ 3, né? Que já tava caro para alguns também, né? E agora da última vez que eu fui para São Paulo, em março do ano passado, né, um pouco antes da pandemia começar, o preço do metrô estava superando os R$ 5. Aí eu faço a seguinte pergunta para você, Altino: o metrô é realmente público? A palavra público, eu digo, tem sempre uma polêmica, porque quando, por exemplo, tem muitos empresários que falam, por exemplo, que público é porque atende o público. Se você pensar que quem atende o público é público, então, por exemplo, várias empresas privadas são públicas, certo? A linha 4, linha 5 atende o público. O hospital privado atende o público. Não todo o público, certo? Porque atende quem tem condição de pagar, certo? Agora, se você pensar público no sentido de que é do Estado e que atende a população, ou deveria atender a população da melhor forma possível, as linhas estatais do metrô ainda são isso, mas tem vários defeitos. Eu estou falando isso porque também é uma grande polêmica entre nós, às vezes, é que o pessoal fala assim, contra a privatização, nós podemos demonstrar como o setor empresarial se beneficia e prejudica a população. Mas muitas vezes o pessoal, não, mas a gente não pode falar os erros que tem na estatal. Eu digo, olha, eu prefiro falar. Por exemplo, vou dar um exemplo, SUS. O SUS salvou a gente nesse período da saúde agora, da pandemia. Só que o SUS é uma desgraça. Eu digo assim,
nós temos que melhorar o SUS. Nós temos que apontar os erros. Quais são os erros? Falta financiamento, falta funcionário, precisa de investimento, precisa de mais hospitais, precisa tirar um monte de malandragem que tem por trás. Por isso que eu estou falando, as direções dessas empresas estatais, muitas vezes, que são gente... Eu digo assim, o cara, às vezes, é de uma estatal, mas a cabeça dele é privada, entendeu? Então, a cabeça do cara é privada, é um cara que veio do mundo privado e que por vários motivos, entrou no setor estatal. E esses contratos são contratos que todo mundo considera, se não irregular, no mínimo, duvidoso. Então, o que acontece? O metrô, na minha opinião, de São Paulo, que é estatal, se fosse para atender assim, a população, se é isso que eu estou entendendo a sua pergunta, de que público fosse que atendesse o povo de São Paulo da melhor forma possível, ele deveria ter um controle da sociedade sobre suas finanças, deveria ter um controle da sociedade sobre seus contratos, deveria ter um controle da sociedade sobre seus funcionários, inclusive saber se os dirigentes deles estão enriquecendo ou não, e deveria trabalhar para benefício da população. Portanto, não é para lucrar, é para diminuir o custo para a sociedade, melhorar o atendimento da sociedade. Por isso que eu digo, se eu fosse o Estado de São Paulo, eu aumentaria a malha metroferroviária, pegaria dinheiro, tarifaria mais, taxaria mais os grandes empresários, aumentaria e baixaria o preço da tarifa, inclusive rumo à tarifa zero. Quais são os políticos que pensam nisso? Porque, na verdade, boa parte dos políticos estão presos aos empresários, entendeu? Essa é a desgraça. Minha gente, só uma palavrinha para o ouvinte. Imagina só você de São Paulo, Campinas e região, ir de metrô para São Paulo. Sai muito mais barato do que pegar ônibus, pegar BlaBlaCar e outros transportes a mais. Olha, pensa aí a vantagem. Enfim, o Altino, né, a gente, né, quando a gente fala de Dória e quando a gente fala, né, disso, eu acho que a gente não deve fugir muito do debate, dessa disputa política que hoje nós estamos acompanhando, né, do Bolsonaro e o Dória, né? A gente vê, né, o Dória tentando se contrapor ao Bolsonaro, mas ao mesmo tempo a gente vê alguns absurdos que o Dória faz, como você citou aqui, a reabertura das escolas em plena pandemia. E também, né, eu acho que o que está acontecendo com a sede dos sindicatos metroviários tem que somar no currículo de absurdos que o Dória vem cometendo, né? Eu queria que você comentasse essa disputa. E essas coisas que o Dória faz mostram um lado hipócrita do Dória quando tenta se contrapor ao governo Bolsonaro? A gente tem que começar lembrando da história recente, né? Primeiro, o Dória foi eleito como Bolsodória, né? Ele estava no bolso do Bolsonaro, né? Então, se tinha um bolso aí, era o Bolsodória, porque estava dentro do bolso do presidente da época, que na época conseguiu se eleger. E ele rompe com Dória, ou melhor, desculpa, com o Bolsonaro, ou melhor, o Bolsonaro rompe com Dória. Por quê? Porque a briga de vaidade, porque o Dória já avisava que ia ser candidato a presidente. Aliás, não sei se você reparou, o Bolsonaro odeia qualquer um que seja candidato a presidente, desde que não seja ele, certo? Então, por exemplo, o Witzel lá do Rio de Janeiro, que era aliadíssimo do Bolsonaro, falou, eu quero ser presidente, pronto, virou inimigo mortal do Bolsonaro. O Dória era aliado do Bolsonaro, falou que era candidato a presidente, pronto, virou inimigo mortal do Bolsonaro. Se o Mourão disser que é candidato a presidente, o Bolsonaro vai botar ele para fora. Qualquer um que seja candidato a presidente, que não seja ele é inimigo dele. Então, o Bolsonaro tem essa personalidade extremamente autoritária. Agora, do ponto de vista político, o Bolsonaro, o Dória são representantes das grandes empresas, cada um ao seu estilo. E o Dória também tem uma veia autoritária. Esse ataque à saída dos sindicatos metroviários é apenas uma parte disso, mas tem vários outros ataques mostrando a sua veia autoritária. O rompimento deles foi mais um rompimento porque um quer ser candidato a presidente, outro também quer ao mesmo tempo, eles vão disputar, então não fazia muito sentido um ajudar o outro, certo? Então eles tinham que brigar entre si. O Dória, ele não brigou contra a vacina, o Bolsonaro brigou contra a vacina, mas em compensação o Bolsonaro fez, não só ele, diga-se passagem, certo, Dória, mas vários outros governadores, inclusive com várias linhagens, fizeram a defesa da volta às aulas mesmo no período de pandemia, o que ia contra, como diz a turma, que o Dória gosta de falar, contra a ciência. A ciência dizia, gente, vamos ficar em casa quem puder. Quem não puder, por exemplo, que é necessário trabalhar no transporte, trabalhe. O pessoal dos hospitais, trabalhem. O pessoal de indústrias alimentícias que não pode parar, trabalhem. Com todos os cuidados do mundo, mas trabalhem.
Agora, quem não precisasse, fique em casa. Então, por exemplo, professores, precisa ter aula no período da pandemia? Precisa. Mas se pudesse ficar em casa, era melhor, que foi o que aconteceu e ficou essa briga até hoje. Vai, não vai, vai, não vai. Os professores fazem greve, os municipais estavam em greve até um dia desse, brigando para não voltar às aulas. Por quê? Porque é um risco muito grande, não só para os professores, para a comunidade. Então, o Dória, nesse sentido, se parece com o Bolsonaro, também, nesse sentido, na minha opinião, negacionista. Por quê? Porque nega aquilo que é o básico da ciência. Parte fundamental, além da vacina, é tentar que as pessoas pudessem não se contaminar, evitar o tal da contaminação de rebanho, para que pudesse morrer menos gente, inclusive pudesse diminuir a possibilidade de mutações que são chamadas as cepas. Né? Então, o governo Dória, nesse sentido, se aproxima muito do Bolsonaro. E eu acho que agora seria importante a gente entrar, Altino, né, na questão dos ataques que a categoria vem sofrendo. Eu acompanho algumas vezes algumas discussões que ocorrem dentro da categoria dos metroviários, né? E vejo que tem vários ataques ocorrendo dentro da categoria. Queria que você falasse quais são esses ataques, né, e como que isso atinge a qualidade do metrô. Tá. Nossa campanha salarial agora, nós estamos apenas brigando por parte dos ataques. Eu digo infelizmente, porque eu gostaria que a vida fosse mais fácil, mas não é. Então, nós estamos teve a privatização da linha 4, linha 5 no passado, está tendo terceirização do metrô, teve a privatização da linha 8 e 9 da CPTM e o governo do estado acabou de anunciar que talvez vai privatizar a linha, se não me engano, 10, 11 e 12 da CPTM. Portanto, o projeto de privatização, de entrega para o setor privado continua, que esse é um dos maiores ataques, não só ao transporte público, mas ataque à Petrobras, de ameaçado que já está uma parte importante privatizada também, mas ataque à privatização do resto da Petrobras, é ataque da privatização de várias outras empresas importantes para o povo brasileiro, como a dos Correios, por exemplo. Agora, o que acontece? Especificamente na nossa campanha salarial, nós perdemos 2 anos de inflação. A gente teve uma inflação de maio, que a conta é de maio de 2019 a abril de 2020 e a de maio de 2020 a abril de 2021. Nós perdemos 10 e pouco, tem até um número aqui, 10,61%. Nós perdemos. Não é que a gente está aumentando o nosso salário, é só para repor a inflação, um índice de inflação que é o IPC da FIP. Se você considerar, por exemplo, os alimentos, a inflação é maior ainda, certo? Na casa dos 20, certo? Que seria, por exemplo, para você recuperar o VR, o Vale Refeição e Vale Alimentação. E, além disso, eles querem retirar várias coisas do nosso acordo coletivo. Então, eles queriam reduzir o nosso adicional noturno, queriam reduzir a hora extra, queriam reduzir a gratificação por tempo de serviço e vários outros itens. E qual era a nossa briga? A nossa briga era para manter o acordo coletivo e, pelo menos, repor a inflação. O que o TRT decidiu não repõe a inflação toda, repõe parte da inflação, repõe só o último ano, não repõe os últimos 2 anos. Então, pega 7,79%. Mesmo assim, o governo do estado falou, eu não quero dar. Agora, R$1 bilhão na mão beijada para a linha 4, 5, ou seja, pro setor, não foi para os trabalhadores da linha 4, 5, para os empresários da linha 4, 5, eles deram rapidamente, com uma velocidade gigantesca, sem nem pestanejar e sem explicar muito. Certo? Por quê? Porque para os empresários tudo. Por isso que eu estou falando, quando nas empresas, o Dória ele sempre se gabou, eu sou um empresário. É isso mesmo, é ele empresário. Boa parte desse pessoal que assume o Estado são ligados aos empresários. Eles vão beneficiar quem? Os trabalhadores, a população, a comunidade? Não, eles vão beneficiar os empresários, é óbvio. Até porque depois vão ter o troco, certo? Vão receber os seus dividendos, vamos dizer assim, de alguma forma. Então, o que acontece? A nossa luta hoje é para repor a inflação e manter o nosso acordo coletivo. Isso ainda não resolve o nosso problema, mas a briga foi essa. E nós estamos querendo, pelo menos, manter parte disso, não é nem tudo. Só que a proposta do governo do Estado foi ridícula. Eles quiseram pegar, só para você ter uma ideia, a inflação de 2 anos atrás, o último, 2 anos para trás, era 2,61, de acordo com o IPC da FIP. E o último ano foi 7,79. O que a empresa fez? Eu tenho 2 índices. Qual que eu vou pegar? Pegou de 2. De forma, assim, aleatória. Eu peguei isso só porque é menor. Ele falou, não. E quero reduzir o acordo coletivo de vocês. Eu disse, não. Aí eles estão falando, ameaçando, nós vamos tudo para o TST, vamos tirar tudo de vocês, porque no TST não vamos ganhar. Aí a gente falou, olha, de mão beijada não vai não. Foi o que a categoria entendeu. Nós lutamos, brigamos, mostramos disposição de negociação, mas o governo não quis. Agora nós ganhamos no tribunal, pelo menos esse último ano, que foi 7,79, mantivemos mais ou menos o acordo coletivo, e o metrô e o governo do Estado estão falando que vão recorrer ao TST. O que vai acontecer no TST, nós não sabemos.
mas nós estamos mostrando nossa disposição de brigar, de lutar. A única coisa que a gente tem certeza é nós queremos lutar contra o ataque aos nossos direitos. É isso que nós queremos. Nós queremos manter o nosso padrão de vida. Nós não, eu vi na imprensa também, muita gente falando, vocês são privilegiados. Gente do céu. Se tem alguém privilegiado nesse país, são os grandes empresários. Eu não aumentei minha riqueza em 565%, como foi o cara do dono dessa rede DOR. Eu não aumentei meu salário em 11 mil reais, como fez o prefeito que faleceu aqui em São Paulo recentemente. Eu não aumentei meu salário em 69%, como fez o governo Bolsonaro. Eu não ganho os rios de dinheiro do Dória. Então, eu não sou privilegiado. O que a gente precisa é fazer com que os trabalhadores ganhem, pelo menos mantenham seu acordo coletivo e garanta a reposição da inflação. A gente poderia melhorar, mas eu estou falando, a nossa briga hoje é bem mais atrás. O que o desempregado está brigando hoje é para pelo menos ter R$600 de auxílio emergencial. Então, nós estamos brigando por mim. Dizer agora que o cara que ganha, que está brigando por R$600 de auxílio emergencial é um privilegiado, ou que o metroviário é privilegiado, ou que o professor é privilegiado, ou que o enfermeiro é privilegiado, é inverter a lógica. Pega a riqueza desses grandes empresários, vê se eles estão aumentando a riqueza. Quem aumentar a riqueza, nós vamos taxar e botar tudo sem aumentar. Só isso já geraria uma riqueza gigantesca para a gente. Mas, na verdade, eu vou dar um último exemplo aqui, o gás de cozinha, que eu me lembro que eu fiquei muito chocado quando eu vi os engenheiros falando para a gente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Um gás de cozinha com lucro para a Petrobras custaria R$45 e é vendido em média R$100. Portanto, R$55 é a mais de exagero, não é que não tenha lucro, de exagero de lucro. E quem está por trás disso? É a Petrobras estatal? Não. São os investidores privados que compram as suas ações lá em Nova York. Portanto, quando um cidadão, um pobre, que é a maioria dos pobres que vai lá e compra um gás de cozinha, lembre-se, R$55 você está dando diretamente para o investidor de Nova York. Portanto, estão fazendo o Robin Hood ao contrário. Ele taxa o pobre para dar para o grande empresário. Sim. Ô, Tino, agora a gente está chegando na parte final da entrevista, né? Só peço a atenção de vocês só alguns minutinhos. Eu queria te perguntar, né, o histórico de luta da categoria, né? Porque até onde que eu acompanho, a categoria fez greve, né? Teve acho que a greve de 2012, também teve uma greve em 2014, no período, né, que aconteceu a Copa do Mundo, né, aqui no Brasil, né, teve essa greve agora, né. Eu queria conversar com você um pouco o histórico de luta, né, dessa categoria e como que o governo reage a essas mobilizações. Nós somos uma das categorias mais combativas do país, na minha opinião, mas tem vários outros sindicatos combativos pelo país, mas com certeza a gente é uma das categorias mais importantes e a gente está no meio da maior cidade da América Latina, que é São Paulo. Então, isso tem um peso, uma importância muito grande. Então, a gente realmente participou. Na greve da Copa, eu era o presidente do sindicato naquele período. Muita gente ficou falando que a gente não queria a Copa, não era isso. A gente queria ter os nossos direitos no período da Copa, como em qualquer outro período. Porque na época da Copa, você gastou rios de dinheiro para qualquer coisa, mas não queria gastar com educação, não queria gastar com saúde, não queria gastar com transporte. E não fomos só nós que brigamos, várias outras categorias brigaram. E que, por coincidência, ficou esticando, porque a nossa campanha era em maio, e chegou na véspera da Copa. Eu acho que naquele período, inclusive, nós conquistamos, teve demissões, mas depois a gente conseguiu, inclusive, garantir a volta dos companheiros que foram demitidos. Durou uns 2 anos. E a categoria, a gente combinou, fez a assembleia, a categoria contribuiu para os metroviários, naquela época, os 32 demitidos, para que os companheiros pudessem ter seu salário naquele período de afastamento. Nós ganhamos. E também teve um acordo que, quando a gente ganhasse, as pessoas devolveriam o dinheiro que recebeu do sindicato. E foi devolvido. Isso foi uma história muito bonita do que ocorreu. E mais, a história do metrô é mais para trás ainda. Tem história de luta pela democratização do país. Então, é uma história muito bonita da categoria, assim como tantas outras categorias do nosso país. Então, os trabalhadores, eu considero que nós somos aquele time dos de baixo. Nós, trabalhadores de uma empresa importante como o metrô de São Paulo estatal, mas nós, os metalúrgicos de São José, nós, bancários de São Paulo, nós, metalúrgicos do ABC, nós, motoristas de ônibus, nós, ferroviários, nós, desempregados, nós, trabalhadores dos aplicativos modernos que hoje, né, que supostamente são pequenos empresários e não são o pessoal desempregado tentando sobreviver. Nós, o pessoal do sem teto e sem terra, tentando achar um terreno para poder fincar seu pé, porque não tem condição de pagar aluguel. Então, nós, os de baixo, nós estamos tentando sobreviver de diversas formas. E o Sindicato Metroviários é um exemplo de luta. Mas, diga a você, nós não somos os únicos. O que a gente precisa fazer é se juntar mais com as diversas categorias, com diversos setores, e a gente dar um chega para lá nesses empresários, nesses governantes que tentam nos roubar a todo custo. E não é de hoje, mas, obviamente, hoje com um grau de
de voracidade muito grande. Ô, Altino, né, só para saber, o governo está fazendo alguma campanha de distanciamento social, uso de máscara, está distribuindo o uso de máscara para a população no metrô? Não. Não. Para a categoria metroviária, tem a máscara, nós brigamos, inclusive entramos na Justiça, foi o Ministério Público garantir. No começo, a gente foi garantir coisas básicas, desde álcool em gel, máscara adequada. Depois nós brigamos pela vacina, que a gente, não é que a gente queria furar a fila da vacina, a gente queria que, depois dos idosos e dos trabalhadores da saúde, nós fôssemos uma das categorias que tivesse atendimento prioritário na segunda leva. Por quê? Porque a gente não parou de trabalhar, nós já contabilizamos 30 mortos na nossa categoria por Covid, uma categoria de mais ou menos 8 mil funcionários. Então, não só nós, o trabalhador do transporte, outras tantas categorias que não pararam e que não vão parar, diga-se por passagem, não é que não só não parar e não vão parar, porque não tem como parar. E o que acontece? O governo do estado foi muito relapso. Depois de muita briga garantiram máscara, depois de muita briga garantiu o álcool em gel. Eu me lembro de uma cena ridícula, que foi uma das negociações que ocorreram no ano passado, que ainda estava no começo da pandemia, mas já estava todo mundo com entendimento do que era. Eu me lembro que a gente foi uma das últimas negociações presenciais e tinha álcool em gel na mesa da negociação. E eu tinha o meu álcool em gel, mas eu fiquei curioso, porque tinha um álcool em gel grandão na mesa de negociação, e eu vi todo mundo da empresa com seu álcool em gel pequenininho. Eu falei, por que eles não pegam esse álcool em gel grandão aqui? Eu fiquei, como eu sou um cara desconfiado, sei lá, né, mano? Álcool em gel grandão, o cara vai usar o seu álcool em gel. Eu estava economizando o meu, estava pegando tudo grandão, né? Aí eu peguei e fui olhar, estava vencido. Você vê o negócio, eu digo, gente, na mesa de negociação, com o sindicato, vocês põem álcool em gel vencido. Aí tá, o grau é de esculhambar. Então, foi muita briga. Tudo que a gente teve no metrô, inclusive no período da pandemia, foi muita briga. O governo do estado demorou muito para fazer o básico. Por exemplo, na minha opinião, poderia estar distribuindo máscaras, inclusive para a população, poderia ter feito campanhas midiáticas para a população de forma maior, poderia ter ofertado mais trem, mas para ofertar mais trem precisava comprar peças para não demorar tanto, deveria ter contratado mais operador de trem, mas aquilo que era para ser feito eles não fizeram. Então é aquela famosa economia burra. Você não economiza de forma, você não gasta aquilo que é necessário, só que depois você vai ter que apagar o fogo, entendeu? Que é o custo, e o custo do fogo é caro. Sim. Aliás, o Bolsonaro é campeão disso, né? Não gastou na vacina, nós estamos pagando preço pela desgraça dele também. Não foi só culpa dele, mas estou falando, nós estamos pagando pela desgraça do atraso e não percepção do Bolsonaro. Sim, agora eu queria que você falasse um pouco, né, da liberdade sindical, né, como que você enxerga isso? É um direito, né, garantido pela Constituição, né? E como que você vê a importância da liberdade sindical como direito democrático? Esse é o direito básico que, na minha opinião, tem na sociedade, um dos direitos básicos, que é o famoso, eu uso uma expressão mais popular, o direito de, pelo menos, você espernear. Se o trabalhador não tiver o direito nem de espernear, nem de brigar pelo que está sendo cortado, está sendo roubado, aí ferrou. Então, o direito de lutar, você tem que ter. Então, as categorias não lutam tão facilmente. As categorias só lutam quando chegam num grau de ataque muito forte. Por quê? Porque as pessoas têm medo de perder o emprego. As pessoas sabem que podem, muitas vezes, perder o dia do salário, o salário. As pessoas sabem que tem riscos quando você faz uma greve. Mas as pessoas vão para a greve quando não vê outra saída. Por quê? Porque chegou um grau de ataque tão violento que falou, não, a partir daqui eu não aceito mais. Eu estou falando isso porque o direito de espernear, o direito e a liberdade democrática do direito de greve tem que continuar existindo, mas esse direito está sendo atacado permanentemente pelos diversos governos. Toda hora os caras inventam um jeito, uma forma de tentar atacar esse direito básico. E mais, o barato é que muitas vezes você vê os canais de TV, os grandes empresários, que por incrível que pareça, por algum motivo iluminado, eles resolveram se preocupar com aquela senhorinha que não pegou o transporte público, ficaram preocupados com aquela pessoa doente que está pegando o transporte público no dia da greve. Porque nos outros dias que essa mesma pessoa se inferniza no transporte lotado, ninguém se preocupa, a preocupação some. Então, porque se estão preocupados, vamos debater o transporte. Vamos debater como melhorar o transporte de São Paulo, como aumentar a malha metroferroviária, como contratar mais funcionários para atender bem a população, aquela senhorinha, aquela mesma senhorinha que toda vez em greve eles apresentam. Vamos um ano inteiro, não precisa ser só no dia da greve, porque faz o ano inteiro. Como melhorar o transporte? Mostrar que a Globo, a Bandeirantes, a SBT, a Record não apresenta
todos os dias, olha, o coitado do trabalhador, estou filmando ele aqui ao vivo, ele está andando a pé porque ele não tem dinheiro para pagar passagem, que absurdo. Vamos lá, governo, vamos baixar esse preço do transporte. Podiam fazer isso todo dia. Ou então dizer, olha, como o metrô está lotado, precisamos aumentar a malha metroferroviária, vamos investir, governador. Eles não fazem isso, é só no período da greve. Por incrível que pareça, aí os caras aparecem como humanitários. E agora, para finalizar a nossa discussão, Altino, né? Tá muito boa, né? Eu queria que você falasse qual que é a importância para a população, né? Em relação a essa luta de manter, né, a sede do sindicato dos metroviários. Quanto é importante essa luta, não só para os metroviários, e também para a população, perante tudo isso que a gente discutiu aqui nessa entrevista? O meu entendimento é o seguinte, eu sempre uso, e nessa greve, por exemplo, eu fiz esse debate, eu tenho uma tradição em Jabaquara, eu sou o operador de trem de Jabaquara, eu sempre fico por lá. Quando tem a greve, a gente tenta conversar, porque os usuários chegam, principalmente às 4h30 da manhã, são os primeiros que começam a chegar, porque o metrô abre lá um pouquinho antes das 5. E as pessoas ficam, muitas vezes a pessoa não está informada direito, porque não vê TV, a gente tenta informar, mas não chega direito a informação, então o pessoal está, e a gente reúne tudo, explica para o pessoal, olha, está acontecendo isso aqui, nós estamos em greve, nós estamos brigando aqui. Eu tento sempre colocar o seguinte, nós somos os de baixo, certo? Então, a solidariedade entre os trabalhadores, na minha opinião, os de baixo, os desempregados, trabalhadores, mais, a gente precisa ter. Então, por exemplo, se eu vejo algum sindicato se organizando e lutando, eu desejo e torço, e se eu puder fazer alguma coisa, eu faço para que eles consigam a sua conquista, ou pelo menos tenham o direito de se organizar. Se eu vejo alguém lutando por um pedaço de terra, um pedaço de terreno, nesse país riquíssimo, gigantesco, e possam ter o seu localzinho para poder trabalhar, sobreviver, eu ajudo. Então, no caso dos metroviários, estão tentando atacar a nossa sede, é um ataque antidemocrático. Então, na minha opinião, toda a comunidade, todos aqueles que entendem e têm essa visão, têm que ser solidários. Aliás, nós já estamos tendo bastante solidariedade. Vários sindicatos, as centrais sindicais, vários parlamentares, inclusive artistas, estão declarando apoio à nossa luta, por entender que é um ataque contra a liberdade de opinião, contra a liberdade sindical, de ter o direito de, pelo menos, colocar os problemas e apresentar os problemas. É claro que, nesse apresentar de problemas, a gente também vislumbra uma outra sociedade, uma sociedade diferente, onde aqueles que trabalham de verdade deveriam ficar com a riqueza, e aqueles que não fazem nada deveriam procurar o que fazer, entendeu? Sim. Então, acho que é isso, né, Altino? Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite. Espero profundamente que a nossa discussão contribua, né, para essa luta tão importante, né, que faz parte de um tema essencial, principalmente nessa questão da pandemia, né, conforme o canal vem tratando. Né? Então, quero agradecer por isso, né? Espero que, né, contribua e peço para você fazer as considerações finais. Tá bem. Primeiro, agradecer a oportunidade, sempre é bom a gente poder falar, opinar. Eu acho legal também quando o pessoal procura parte do movimento sindical, ou os trabalhadores, as diversas organizações, setores, que possam dizer as suas opiniões. Eu acho que nós temos muito a falar. E é isso, eu chamar todo mundo que possa e entende que a nossa luta é justa, a gente ser solidário um ao outro. Por exemplo, nesse momento, está tendo a greve da Fundação Casa, nós estamos apoiando os trabalhadores da Fundação Casa. A greve dos municipais, até um dia desse aqui, os trabalhadores do município, a gente estava apoiando, como também estava apoiando a greve dos professores do Estado, a luta dos petroleiros contra a entrega de um importante patrimônio do país para as empresas privadas. Então, são lutas de todos nós. Então, eu agradeço aí a oportunidade, vamos junto à batalha, os de baixo contra os de cima, e a gente também pensando que a sociedade podia ser diferente, muito diferente. O país é rico, o problema é que a riqueza não fica na mão da maioria, a riqueza fica na mão de uma minoria. Inclusive uma minoria que nem mora aqui, são as multinacionais, mas também uma parte daqui. Então, se a gente pudesse inverter esse jogo, nós poderíamos fazer coisas extraordinárias. Eu sempre brinco, uma coisa básica, para quem é de periferia, sabe do que eu estou falando. Um desejo básico de muita gente, por exemplo, é ter piscina na sua escola, uma piscina no seu bairro, ter uma quadra de esporte legal perto da sua casa. Isso é a coisa que a molecada mais adoraria. Aí parece uma coisa impossível. Não é impossível. O problema é que a riqueza não está nas nossas mãos. Mas se a sociedade não fosse apodrecida como ela é, a gente poderia ter coisas extraordinárias para a maioria da população. As pessoas poderiam estudar livremente, sem se preocupar com o vestibular. Sabe por quê? Porque poderiam ter universidade numa comunidade tão boa que não precisava de ter filtro para entrar. Bastaria ter o desejo de estudar. Você podia até receber dinheiro para estudar.
porque isso é bom para a sociedade. Assim como você poderia entrar no transporte público tranquilamente, não pagar nada e chegar onde você quisesse ou perto de onde você quisesse, de forma tranquila. Por quê? Porque isso é bom para a sociedade. Agora, uma sociedade é feita para alguns e para a grande maioria um sacrifício danado. E ainda tentam culpar esses que trabalham como supostamente privilegiados. Se querem discutir privilégio, vamos discutir privilégio. Vamos botar na conta bancária de cada um quem tem, quem não tem. A gente podia fazer um corte. O cara acima de um certo valor não vai ganhar mais. Aí sim, eu quero discutir privilégio, mas não tirar de quem está trabalhando. É isso aí, vamos junto na batalha. É isso aí. Então, né, então, Aldino, mais uma vez agradecendo, né, agradecendo a você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates, Instituto Um Pouco, curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal está produzindo, né? Compartilhe esse vídeo e outros que o canal produziu nas redes sociais. Fique atento à nossa programação, curta a nossa página do Facebook, Mesa de Debates, e siga o nosso Instagram, Mesa de Debates, né? Então, acho que é isso, pessoal. Fique atento à nossa programação e até a próxima. Fui!